Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, iluminação pública é um problema constante aqui em Erechim. Você vai ver que além da falta de luz em alguns lugares, em outros está sobrando. As luzes não apagam nem ao mesmo durante o dia. E também combustíveis e gás de cozinha estão mais caros. E Correios, governo decide vender a estatal em leilão. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai. Imagens para você da capital da amizade, céu azul, temperatura na casa dos 13 graus. E nós já começamos falando para você sobre o caso da iluminação pública aqui em Erechim. Olha, uma reportagem do Bom Dia mostrou que além da falta da iluminação, em alguns lugares está sobrando luz, viu? Porque elas não apagam nem mesmo durante o dia. Além disso, nós conversamos com o secretário de obras aqui de Erechim, que é responsável por este setor. E ele disse sobre um projeto aí que quer fazer uma parceria público-privada para tentar resolver esse problema. Veja. Basta caminhar pelas ruas dos bairros ou da região central de Erechim e conversar com alguns moradores que uma das reclamações principais é a iluminação pública. Os pedidos vão da falta dela até o excesso, caso de postes que nem mesmo durante o dia desligam. Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, responsável pela manutenção do serviço, são mais de 25 mil lâmpadas em toda a extensão territorial da cidade. Nós assumimos então no dia 4 de janeiro efetivamente para iniciarmos os trabalhos. Nos deparamos com uma demanda de mais ou menos 2.800 lâmpadas para trocar. No decorrer do tempo, a gente adotou uma política de execução de trabalho diferente da que vinha sendo feito. Então vai uma equipe uma noite antes no bairro, faz a demarcação de todos os postes que não existia a solicitação de troca. Hoje, no final desse mês, encerramos com 4.200 lâmpadas trocadas em 6 meses, né? E a demanda aumenta. Até pela deficiência do próprio material. Hoje, como a prefeitura compra o material mais barato, acaba vindo material não com muita qualidade e tem situações que se troca de manhã, à noite ela funciona, na outra manhã já está queimada de novo. No bairro Parque Lívia, os moradores falam em insegurança no período da noite. A falta de iluminação também se repete no bairro Morro da Cegonha, onde a escuridão tem facilitado ações de vandalismo. No bairro Vitória 2, moradores relatam que a falta de iluminação pública ajuda com que criminosos invadam casas para furtar no período da noite. Estamos buscando atender todo mundo e fazer com que a iluminação volte à sua eficácia, da qual tem que ser, né? Até porque falta de iluminação gera insegurança para a população e o que nós queremos, o que esse governo quer, é que a população fique tranquila, bem atendida, com a cidade iluminada e com mais segurança. Outro problema muito relatado pelos moradores são as lâmpadas que nunca apagam. Basta uma caminhada pelas ruas da região central mesmo que a gente já percebe que o problema se repete em vários lugares. Normalmente, quando a luz ela fica acesa é porque o relé grudou, o relé da fotocélula ele gruda e não desliga mais. Então também a gente gradativamente estamos tentando resolver esse problema. É claro que estamos priorizando onde fica escuro, né, onde gera mais insegurança. E é claro que gradativamente vamos resolver também o problema da iluminação que fica ligada ou acesa durante o dia também. Em junho deste ano, o Conselho Municipal de Gestor do Programa de Parcerias Públicos-Privadas de Erechim aprovou o lançamento de um edital para um estudo de uma parceria através de uma concessão para a manutenção da iluminação pública.
De acordo com o secretário, 2 empresas, ambas de São Paulo, já apresentaram interesse na proposta, que deve ser concluída até o fim do ano. Nós estamos aí implantando desde janeiro, o prefeito já determinou, uma participação pública-privada na iluminação pública do município de Erechim, aonde vamos trocar então 100% da iluminação de hoje, que é de vapor de sódio, por lâmpadas de LED. Nós já foi lançado o edital, então, de convocação, para contratarmos as empresas das quais se cadastrarem para fazerem o projeto, para apresentarem o projeto de implantação dessa PPP. Se não me engano, tem 2 empresas, as 2 de fora de Erechim, 2 empresas de São Paulo, das quais já se cadastraram ou mandaram a proposta para apresentarem esse projeto. O que o prefeito nos ordenou e nos pediu foi que, no máximo, até o final do ano, nós estejamos, então, já com essa PPP pronta para iniciarmos, então, a instalação das lâmpadas de LED na cidade de Erechim, onde vai atender, então, todos os pontos de iluminação do município de Erechim, cidade e interior. Então, é uma determinação do prefeito e do vice-prefeito, para que até o final do ano nós estejamos então com essa PPP pronta e em execução. Realmente, muita gente está preocupada com a falta de iluminação aqui na cidade. Seguimos agora com outras informações e olha, atenção você motorista, você dona de casa, os combustíveis e o gás de cozinha estão mais caros. Após o aumento da energia elétrica, agora foi a vez dos combustíveis e do gás de cozinha ficarem mais caros para os consumidores. De acordo com a Petrobras, a gasolina aumentou em média 0,16 centavos, cerca de 6,3%, e o diesel 10 centavos, 3,7% por litro. Já o gás de cozinha, o GLP, terá um aumento de 20 centavos por quilo. Em Erechim, alguns postos e revendedores já repassaram o aumento nesta terça-feira de forma automática. Outros informaram que irão aguardar a reposição para fazer o repasse do aumento para os consumidores. E o governo federal decidiu ontem que vai vender a estatal dos Correios em um leilão em março do ano que vem. O projeto está sendo votado na Câmara dos Deputados hoje. O Ministério da Economia confirmou que pretende vender os Correios em março do ano que vem em um leilão. A proposta de privatização está na lista de votação da Câmara dos Deputados para ser votada nesta terça-feira e prevê que a União se desfaça de 100% do capital da empresa. O novo comprador levará os ativos e também os passivos dos Correios, como dívidas. Atualmente, a iniciativa privada participa da exploração dos serviços por meio de franquias, mas os preços seguem tabelas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, que detém o monopólio de vários serviços. Segundo o projeto, o monopólio para carta, cartão postal, telegrama e correspondência agrupada, no caso de malotes, por exemplo, continuará com a estatal após a venda por mais 5 anos. Você sabia que mais de 91 mil candidatos em todo o Rio Grande do Sul estão aguardando pelas provas práticas para tirar a primeira carteira de habilitação? O Detran já está tentando facilitar esse sistema. Devido à pandemia, de março de 2020 até metade de junho, todas as atividades dos Centros de Formação de Condutores foi suspensa em todo o estado. A retomada em junho permitiu somente 25% do número de provas, que evoluiu para 50% e, com o avanço da pandemia, se restringiu a apenas 20% do atendimento normal. Em março deste ano, a fila para a prova teórica acumulou 74.675 candidatos e 51.194 para exame prático. De olho na volta à normalidade do atendimento, o Detran acabou com a fila de espera para a prova teórica, que deixou de ser presencial. O Detran RS mudou as regras e agilizou o processo de realização das provas teóricas com a adoção do sistema remoto. A partir daí, começou o represamento das provas práticas. Somente no mês de junho, houve um represamento total de cerca de 91 mil processos em todo o estado do Rio Grande do Sul.
uma média de espera para o agendamento de realização da prova prática de cerca de 2 meses e meio. A nutricionista Luana Redel vivencia, sofre na pele e compartilha nas redes sociais as agruras das esperas pelo avanço nas etapas de conquista da habilitação para carro. Decidi compartilhar porque eu comecei a achar que estava demorando demais, e daí toda vez que eu ia lá no CFC eu ficava muito indignada, porque teve vezes que eu fiquei 1h30 sentada e as pessoas, eu sei que tem um fluxo intenso, mas eu acho que tem uma demora no atendimento muito grande, daí eu comecei a colocar sobre a saga no CFC de Cachoeira, assim, então realmente resolvi compartilhar e vi que não era só comigo que estava acontecendo, tem várias pessoas passando pela mesma situação que eu e indignadas também com isso, né? Ela abriu o processo em agosto de 2020. Pela restrição de agendamentos, em janeiro, 5 meses depois, fez o exame teórico em Santa Maria. As aulas práticas fez todas em março. Conseguiu agendar a prova prática somente para 10 de maio. Só que ela reprovou. Daí, só conseguiu reagendar para 15 de julho. Vai ser basicamente 1 ano de processo e não por conta de falta de tempo meu, mas sim pelo tempo do CFC e pelas demoras nas marcações de aulas e tudo mais, que fez essa demora aí gigantesca de quase 1 ano tirando a carteira. Eu sigo, né, dependendo dos outros, já faz 1 ano, basicamente disso, né, quase 1 ano, e aí dependendo dos outros, sem ter a minha autonomia, então está sendo de extrema importância eu ter a carteira hoje e não consigo, né? Não consigo, isso que é o pior. Eu pensei que, de repente, até dezembro de 2020 eu estaria com a carteira, né? Isso já se estendeu. Hoje em dia eu já brinco que eu acho que é dezembro de 2021, do jeito que as coisas estão andando. A pressa e insatisfação da Luana é também de muitos dos cerca de 630 candidatos à espera de um exame prático no CFC de Cachoeira do Sul. 100 para a categoria A, 500 para a categoria B e 30 categoria C, D e E profissional. Só que a diretora de ensino do CFC, a Juliana, e a Rosa, diretora-geral, garantem que desde 8 de junho, quando o Detran liberou a realização das provas teóricas eletrônicas, a situação já evoluiu muito. R$30 mil foram investidos nesta sala com 4 ilhas, onde diariamente já são realizadas 16 provas em 4 diferentes horários. Até 29 de junho, 269 provas foram feitas. As 198 pendentes são por reprovação ou porque o candidato ainda não agendou. Por conta da pandemia e o decreto, né, de distanciamento, os examinadores eles já não estavam meio querendo aplicar essa prova, né? Então, o Detran já tinha um projeto para até, acho que final deste ano, nós implantarmos a prova eletrônica, né? E então, com isso, só veio alavancar e a necessidade da gente agilizar. Não tendo prova teórica, certamente a nossa agenda com a aula prática vai parar, né? Então, essa preocupação a gente teve e a preocupação também do aluno não ficar esperando tanto tempo. A gente se põe no lugar deles também, né? O aluno termina a aula, ele está pronto a fazer a prova e daí fica 2, 3 meses aguardando. Então, por isso que a gente agilizou essa implantação da prova eletrônica, que graças a Deus deu certo e veio para ficar. A necessidade de distanciamento social também levou, desde junho de 2020, as aulas teóricas para as salas virtuais. A Rosa atesta que o método não interferiu no aproveitamento dos alunos. Interage como se fosse em sala de aula. Eu tenho acompanhado, às vezes, que de noite eu fico aqui até as 20 horas, eu vejo o professor interagindo com os alunos, fazendo pergunta, como se estivesse em sala de aula. Eu acho muito interessante essa interação. As aulas são como se estivesse na sala de aula. Elas têm horário para iniciar, tem horário de intervalo e horário para finalizar. Com chamadas aleatórias, isso tudo fica gravado e comprovado. Qualquer imagem que o Detran ele pode solicitar, nós temos as gravações. Ainda que leve algum tempo, a meta agora é retomar a rotina de prova prática 1 semana após a aprovação na teórica. O Detran RS se reorganiza, inclusive com reforço no quadro de avaliadores. No CFC, a previsão é de que até agosto a fila de espera seja vencida e o atendimento se normalize. Organizamos uma lista com todos os alunos desde o início dos cancelamentos e agora, com a confirmação das agendas normalizadas, avisamos a todos
demos prioridades para os primeiros, analisávamos cada caso, né? E a gente chama o aluno pelo WhatsApp, temos um contato direto com o aluno, às vezes ele não pode vir aqui, a gente faz por intermédio desse aplicativo, para facilitar também, porque tivemos alunos que vieram 2, 3 vezes, tiveram provas canceladas, então, com a pandemia houve muito transtorno, que a gente também fica sabendo às vezes na hora. Então, agora a gente tenta facilitar ao máximo para o aluno, para poder dar esse atendimento final do agendamento da prova. Com a liberação das agendas, as provas agora são realizadas em 2 dias da semana, totalizando até 66 provas práticas. Com isso, a espera por agendamento ou reagendamento de provas agora é de 30 dias. Logo depois que gravamos com a Luana, ela compartilhou com a gente esta mensagem de antecipação da prova dela pela desistência de outro candidato. E olha, a Anvisa emitiu um alerta ontem sobre casos raros de trombose após a vacinação contra a Covid-19. Não se preocupe, são casos raros. Veja. Os casos de trombose foram verificados em pessoas que receberam vacinas contra a Covid-19 feitas a partir do adenovírus. Aqui no Brasil, são as vacinas AstraZeneca e Janssen. Foram 496 casos confirmados de trombose, entre mais de 74.500 reações adversas notificadas até maio deste ano. Quem receber a dose deve ficar atento a sintomas como falta de ar, dor no peito, inchaço ou dor nas pernas, dor no abdômen e na cabeça. Também devem ser observados ocorrência de visão turva, convulsões e manchas vermelhas ou marrons pelo corpo. A agência reforçou que, até o momento, os benefícios do imunizante superam os riscos. Essa mesma ideia é compartilhada por esse médico. São extremamente raros, associados mais ou menos de um caso dessa trombose para cada 500 mil doses da vacina aplicada. Não se trata daquela trombose habitual que nós estamos acostumados a ver, trombose profunda venosa, embolia pulmonar. Não, uma trombose diferente, associada aí a uma produção de anticorpos contra nossas plaquetas. No caso das grávidas, a Anvisa recomendou que fossem aplicadas apenas as vacinas da Pfizer e Coronavac, que não usam esse tipo de tecnologia. A Lídia veio tomar a dose assim que soube da vacinação. Ela recebeu a vacina da Pfizer. A gente continua tomando todas as medidas. E agora, depois que eu tomei a vacina, tudo igual. Máscara, sem aglomeração, a mesma coisa. Muito bem, né, gente? O importante é se vacinar aí contra a Covid. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro de Erechim ou no site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar ou vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo, na sequência nós voltamos com mais notícias. Alô, minha gente, nós somos os Monarcas. Para o dia 7 de julho, nós estaremos comemorando juntamente com vocês os 10 anos do Centro de Cultura de Entre Rios do Sul. E tem mais coisa. E será uma grande live show para vocês aí, a partir das 19 horas nas nossas redes sociais, Os Monarcas. Mas atenção, olha, em função da pandemia, não promova aglomerações. E é por isso que o nosso show vai ser através de uma live para você acompanhar no conforto da sua casa. Um abraço forte do Monarca! O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as 2 doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá! Hoje a Solar Imóveis traz para você uma nova proposta. Nós estamos aqui no edifício Evidence Center, com localização privilegiada, próximo ao Hospital de Caridade de Erechim. Espaço amplo, ideal para você trazer o seu negócio. Clínicas médicas, odontológicas, nutricionais e outras áreas relacionadas. Um lugar que com certeza impressionará os seus clientes. Vem com a gente conhecer mais esta novidade.
volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora ao comentário do Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. E agora vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Uma boa tarde, Finardi. Boa tarde, Thay. Como é que está? Tudo certo. E falando aqui um destaque desta quarta-feira, batido o martelo e Jackson é o novo diretor executivo do Santa. Na semana passada, a Saúde Pública e a Saúde Geral em Erechim ficou surpresa com o pedido de desligamento do cargo do Rafael Ayub, que era o diretor executivo do Santa. Está indo embora para Canela, nos próximos dias, ele fica até dia 19, eu acho, no cargo. E nesse meio tempo se buscou o Márcio Pires Antunes, que trabalhava antes no hospital como diretor administrativo, e chegou por caridade. Repatriaram ele, né, entre aspas, repatriaram ele, voltou para o Santa, então, para ocupar o mesmo cargo que ocupava na gestão do Schmidt e do Lando. E se abriu uma lacuna, quem será o diretor executivo? Desde o pedido da saída, que já vem se conversando internamente no MDB, que você tem que buscar um consenso, uma indicação, que é um cargo importante, de grande visibilidade política, ainda mais para quem tem interesse político. Então tem que ver até onde tu dá a corda, se vale a pena ou não vale para o governo, dependendo dos interesses políticos de quem assume o cargo. E o Jackson Arpini, que então ele está sendo cortejado fortemente pelos tucanos do PSTB em Erechim, com deputados aqui, tudo para ele concorrer a deputado federal no ano que vem. O PSTB é um partido de oposição ao Polis na prefeitura. Ele não é filiado ainda ao PSTB, o Jackson, mas pode vir a se filiar e concorrer. Então, nessa questão, tudo foram, esse namoro foi indo, e ontem à tarde então, teve uma reunião, Polis, com o Jackson Arpini, com a assessoria jurídica, a Procuradoria do Município e também a Secretaria de Administração. Por que essa reunião? O Jackson falta uns 3 anos para se aposentar do município. E ele queria uma segurança jurídica, que isso não fosse atrapalhar a sua vida laboral. Você nunca se aposentar, tranquilo. Sim. Então, deram a garantia. O que vai fazer? A Prefeitura vai ter que fazer um projeto de lei, encaminhar ao Executivo, deve ser votado na próxima segunda-feira em urgência, urgentíssima, né? E com isso para ter uma cedência do profissional de carreira do município para então tocar a direção executiva do Santa Terezinha. Com essa garantia que ele teve de não ter problemas na sua vida profissional, então ele aceitou, então ele deu ok ontem à tarde para o prefeito Polis que já assumir. Ele só pediu uns dias de descanso, agora vai ficar até dia 19 ou outro, faz 2 anos que a pandemia ele não tira férias. Então, ele dá uma descansada, que ele sabe que vai ser pesado. Sim. Esse fardo, como ele entende coisa, porque é um trabalho bastante. E também ele botou uma pequena condição nesse primeiro momento, uma condição, como ele é que ele cuida do comitê da MAU, de combate ao coronavírus na região, ele faz todo aquele levantamento dos números, ele pediu para o prefeito se ele pode continuar fazendo esse levantamento. Ele esteve aqui dando uma entrevista antes sobre isso também, né? Então, se não atrapalhar as funções, então, como é só uma reunião na terça e na quarta, que são pouco tempo, por lives, então ele vai tentar conciliar nesse primeiro momento. Se não der, depois eles vão procurar outra pessoa. Mas nesse primeiro momento ele mantém essa função também na MAU, de coordenação, e pelo fato de ele ter, eu acho, o pessoal da região, os prefeitos conhecem ele, os secretários de saúde conhecem ele, é um cara que é como uma luva para ele dentro do Santa. Para ele é um desafio profissional. Mas para as pessoas do meio, ele é uma pessoa conhecida, cai bem. Essa é a parte administrativa de tudo o que aconteceu para ele vir assumir. Mas nós temos as questões políticas. Aqui eu faço 2 análises de especulações políticas. Primeiro, se o Jackson vai concorrer a deputado ano que vem, deputado federal, pelos tucanos, se ele vier a se filiar, que eu acho que não, porque sempre na hora H ele pula fora, né? Dá a entender que o prefeito pode ter colocado ele para tirá-lo da disputa. Essa é a primeira análise, para tirar alguém da disputa, para indicar um dos seus. Segundo, que também é uma outra corrente que pode ser, que nós vamos ver, só o tempo irá responder qual das 2 análises políticas são corretas, que é a questão de buscar mais um partido para fazer parte do governo. Como o PSTB tem a segunda maior bancada na Câmara de Vereadores, com 3 vereadores,
a maior do MDB com 5, do partido do prefeito. É uma maneira de já ter um cargo importante e facilita um acordo para o PSDB fazer parte do governo. Sim. Então são duas linhas de pensamento. E não foge disso. Ou é para tirar ele do páreo, ou para trazer o PSDB. Isso nós vamos ver com o tempo. Muita história ainda vai Diante acontecer. disso, depois de ter montado toda essa questão, eu perguntei para o prefeito Polis, né, se teria algum empecilho se o Jackson vier a se filiar ao PSDB. Eu fui para finalizar a matéria. E o prefeito me disse que, olha, todo o trabalho que qualquer um faz no Santa repercute na região. Isso é com ele. Eu quero uma pessoa de qualidade, eu não vou ter problemas políticos. Se um dia quiser concorrer, ele vai ter que se afastar no período anciano, e disse que não tem problema nenhum por ele. Então, o prefeito, com essa resposta, dá guarida para ele trabalhar tranquilo nesse momento, que a decisão é só dele, lá na frente. Tá? Vamos acompanhando, vamos trazendo Interessante, aí essa as aqui vai novidades. dar desdobramentos ao longo do ano. Bastante repercussão, realmente. E falando de outro assunto, então, mais um capítulo dos padres ordenados em São Valentim. Terceiro, né? A semana passada eu escrevi, quando foi ordenado aquele padre aqui para ser bispo lá de Caçador, Caçador de Santa Catarina. de Caçador, que ele é natural de São Valentim, um leitor nosso, o Edilson Candelária, mandou uma mensagem para mim, dizendo que, São Valentim é a capital dos padres, fez uma relação de nomes. Tá. Depois ele me mandou um outro e-mail, eu esqueci de um, cara, esse que também nasceu em São Valentim, ele me ligou. Tá. Aí eu coloquei de novo. E ontem eu falando com o padre Antoninho, que é da Mitra Diocesana, padre, que também é natural de São Valentim, ele fez uma relação ainda maior que o Edivir passou, né? Com todos os nomes aqui que eu botei, que o padre Antônio Nazari, quem desistiu, bababá. No momento que ele fala, então eu fecho essa matéria, como que é legal escrever a história, né? Tu traz uma informação, ela nunca é completa. A história vai se reescrevendo nos capítulos. Não que o Edivir não quis falar dos outros, simplesmente ele tinha noção que eles fossem. Sim. E como a Mitra tem toda a relação escrita e lançada, eles fizeram um levantamento. A lista era maior ainda. Então a lista maior ainda, que legal. Então eu falei, assim que se escreve a história. Alguém vai trazendo informações e vai... Então ela nunca termina, sempre tem um fato novo. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ele faz um chamamento, padre Antoninho, que o último padre ordenado de São Valentim foi Lucas Golfeto, em 2009. Então olha o tempo que faz já. Então onde ele vai chegar? Atualmente não há nenhum seminarista de lá. Há necessidade de reativar a motivação vocacional. Ao mesmo tempo que a gente faz uma matéria mostrando que a capital dos padres é São Valentim, ele se mostra preocupado com essa questão vocacional, que as pessoas não querem mais estudar para padre. Sim. Eu acho bem interessante essa análise. Bem interessante, obrigado ao padre realmente. Antoninho pelas informações, obrigado Edivir, que é assim que a gente constrói o jornalismo. Exatamente. E falando agora de investimento, então, 300 mil para a nova UBS do bairro Progresso. A UBS do Progresso, a nova, é um investimento grande, também vai receber alunos da medicina, mas, não é um hospital, mas é uma grande para o grande bairro Progresso, que é muita gente. Tu mora aqui em cima, tu mora no São José, tu sabe quantas pessoas utilizam o serviço de saúde e existem muitas reclamações lá embaixo. Essa UBS ela vem preencher um espaço de problema que tem lá, deve ter mais médicos, mais os residentes nos cursos de medicina, residentes futuro. Só que é uma obra cara e grande, né? Através de uma indicação e um pedido do deputado Gilberto Capone, ele garantiu, junto à Secretaria de Saúde do Estado, 300 mil para equipamentos familiares da nova UBS. Não tem data para inaugurar ainda, mas assim tu vai juntando os recursos para fazer uma grande UBS e atender todas aquelas mais de 20 mil pessoas que moram ali no todo o Progresso, Petit Village, Cristo Rei. É um encontro de vários bairros. Então ali, é interessante esse investimento, que ele consiga mais parlamentares que consigam, e ao mesmo tempo o Capone se coloca, que ele já é deputado estadual, buscando uma reeleição ano que vem. Mas o seu partido já tem um pré-candidato aqui em Erechim, é a parte política, que é a Ana Oliveira, que eu vou escrever amanhã, como está sendo limpando a área com relação para crescer a candidatura da Ana Oliveira. E falando então aqui, chegando quase ao fim, mas ainda não terminou, proposta de concessão de rodovias em debate. O PSDB, a nível de Estado, ele tem muitas ações em cidades maiores e são muito pequenos no interiores. Não é um partido, tipo assim, qual é o maior partido no interior? Tem três, que é o MDB, os progressistas e o próprio PT, que encolheu, mas ainda é um partido forte. Esses são os três partidos maiores que tem nos interiores, que estão incrustados em todos os municípios. E o PSDB nunca fez muito política as suas ações. Eu começo a ver que agora faz política, até com a virtual possibilidade do Eduardo Leite concorrer à presidência da República. Então está aumentando assim. Então na sexta-feira estará em Erechim, na Câmara de Vereadores às 9h30,
um grupo de Porto Alegre, do núcleo duro do governo, do Eduardo Leite, onde será discutido as concessões de rodovias. Uma em debate é a RS 135, aqui de Erechim, Passo Fundo. Nós temos um pedágio comunitário, ele será aí particular, não vai ser ida e volta, como é que vai ser o modelo, o que vai ser duplicado. Vai ser discutido aquele programa Avançar, que é os acessos asfálticos entre os municípios, que foi anunciado recentemente pelo Eduardo Leite, e um outro programa de concessões, como a Corsã, é mais sutil. Vamos discutir as ações do governo aqui. Para isso vai estar aqui o Leonardo Busato, que é o secretário extraordinário da Parcerias RS, o Arthur Lemos, que é o secretário-chefe da Casa Civil, com cargo dos mais importantes dentro do governo do Estado, Marcelo Gazen, que é o presidente da EGR, a empresa gaúcha de rodovias, que com o tempo das privatizações, a EGR não vai ter o porquê existir, ela deve ser extinta no futuro, após ser implementado todo o seu sistema de concessões para a iniciativa privada. E também Matheus Vesper, que ele é deputado estadual de Passo Fundo, que tem o apoio dos vereadores do partido aqui, que está se colocando Erechim como uma oposição para ser no norte do estado uma dobradinha, com alguém aqui da região que vai indicar. Então aí, o PSTB também fazendo política. Porque, lembra, na outra gestão, a gente reclamava que o Schmidt era prefeito do PSTB, ele governou Erechim, mas não fez política e deixou todo o seu pessoal meio até o final. Então, essas são as informações de hoje, aí, de todas as áreas, de todas as áreas, e a partir de agora, não tenho dúvida, você vai ver muitos movimentos políticos na região, uns que vêm, uns que vão desistir. Mas amanhã eu vou trazer alguma informaçãozinha que vai dar uma chacoalhada. Estou saindo agora, tem umas visitinhas para fazer, para levantar algumas informações. Realmente a gente vai acompanhando e vai passando aqui para o pessoal de casa, todos que acompanham aí, ficam ansiosos esperando a coluna Pente Fino. Muito obrigada, Finande. Até amanhã. Obrigado a Tayane, obrigado ao Rodrigo. Chegou a vez do Igor Miller. Te liga, opinião você também vê aqui. Eu sou totalmente favorável à preservação do patrimônio público, histórico público do município. E qualquer obra, enfim, qualquer manifestação humana que seja representada, que signifique algo, que lembre as origens, que nos faça refletir, seja um bom exemplo, enfim, que nos traga bem-estar dentro de uma análise geral de vários fatores. O viaduto é um patrimônio, sem dúvida, um patrimônio do município. Mas, ao mesmo tempo, imagino que é possível a gente, sem descaracterizar, sem depredar ou poluir, é possível a gente integrar esses patrimônios, o patrimônio, a construção, à realidade, integrar a realidade atual e fazer com que ele permaneça ali e, ao mesmo tempo, ofereça as condições necessárias para as pessoas utilizarem. E eu falo isso porque o viaduto foi construído lá atrás com um propósito e algumas coisas escaparam ao seu projeto. E um deles, que hoje me chama muito a atenção, já falei muito sobre esse assunto e volto a escrever, é justamente os murais, os muros de contenção que o viaduto tem, que, no meu entendimento, olhando para eles e vendo as pessoas caminhar ali, e eu também passo ali, são pequenos. Aqueles muros são muito pequenos. Eles não chegam a ter, eu acho, 1 metro de altura. E eles não protegem a pessoa de um eventual desequilíbrio. Se a pessoa está caminhando ali e ela se desequilibrar, uma pessoa de idade, uma criança, ou mesmo uma pessoa, né, de 30, 40 anos, mais jovem, mais ativa, se desequilibrar por algum motivo, tropeçar e for querer botar a mão para se segurar, ela não vai ter onde se segurar. E ela vai simplesmente despencar dali, lá para baixo, e provavelmente vai morrer, se não ficar todo quebrado, aleijado. Porque não tem outra. A altura é muito grande, mesmo nas partes menores do viaduto, que dão no início das duas pontas, a altura já tem uma altura razoavelmente elevada. Então essa é uma transformação que imagino custaria muito pouco, poderia se envolver a comunidade, empresas, enfim, se criar alguma coisa sem desfigurar aquilo e ao mesmo tempo trazer segurança para as pessoas que passam ali o dia inteiro. E não é só para o lado de fora que é o problema, para o lado de
dentro do viaduto também é a mesma coisa, porque os carros passam, tem um grande movimento de carros, o viaduto. E se da mesma maneira a pessoa cair para dentro da via, está sujeita a ser atropelada. Não aconteceu isso ainda. Talvez, aí tu vai me dizendo, não aconteceu. Esse é o nosso critério de segurança das pessoas, o não aconteceu ainda. Quer dizer, tudo bem, se não aconteceu, pode acontecer. E aí o município vai esperar acontecer um problema desses. E não é só o município, a sociedade civil também tem que querer fazer as coisas. A gente vai esperar acontecer um desastre ou alguém, uma pessoa cair, morrer, por um problema que pode ser facilmente administrado e facilmente resolvido. Então, para finalizar, eu acho que a gente tem sim que preservar, mas ao mesmo tempo dá para se adequar. Existem muitos arquitetos especialistas nessa área em Erechim, pessoas que estudam patrimônio, que podem sugerir maneiras de se fazer, de se aumentar um pouquinho os muros com algum outro tipo de material que não vá causar um prejuízo nem estrutural e nem para a estética do local, e da mesma maneira oportunizar para as pessoas mais segurança. No dia a dia, nós temos a Secretaria de Saúde aqui pertinho, aqui do lado. Tudo bem, amanhã ela pode sair, mas hoje é aqui, e as pessoas passam de muleta ali no viaduto, passam... todo dia tem um fluxo de centenas de pessoas para vir para cá, para esse lado da cidade, em função dessa secretaria. Então, acho que é uma medida assim, que não necessariamente tem um custo elevado, mas requer sensibilidade, principalmente a sensibilidade de quem pode fazer, de quem pode tomar uma decisão como essa, para gerar segurança, bem-estar para as pessoas e a vida seguir normalmente. Sem a gente ter que enfrentar logo ali o drama ou o dilema de ter perdido alguém porque a regra que vinha sendo seguida não tinha acontecido ainda. Ao invés de ser a regra ser seguida, é o protagonismo de olhar para um problema e tentar resolver da melhor maneira possível, tanto para as pessoas, como da onde vai sair os recursos para fazer aquela manutenção e aquela obra. Um bom dia e é isso aí. Vamos acompanhar agora os destaques do Bom Dia Impresso e Digital desta quarta-feira com a Taiane do Carmo. E agora vamos aos destaques do jornal Impresso Digital desta quarta-feira, edição de hoje, dia 7, que traz em nossa capa o destaque em relação à iluminação pública da cidade, que é um problema constante. Na página 2 temos destaques da coluna Pente Fino, um deles é Batido Martelo e Jackson é o novo diretor do Santa Terezinha. Página 3, deputado Paparico Bach preside a Frente Parlamentar das Pontes. Na página 4, nós temos os artigos de opinião e na 5 sobre saúde, Erechim vacina pessoas com 36 anos de idade nesta quarta-feira. Na página 6, nós temos em relação à economia, a Sicredi disponibiliza 38,2 bilhões para a safra 2021-2022. Na região, lá em Charrua, muito trabalho em prol da comunidade. Na página 8, hoje, quarta-feira, temos a coluna Olhos de Águia, do Salus Locke. Na página 10 já, nós temos em relação ao frio, o frio movimenta as vendas de fogões a lenha e também aquecedores, matéria da Ragnara Zago. Na 11, o destaque da iluminação pública, que é um problema constante. Na página 12, sobre Erechim, colabore, se puder, em relação às marmitas que estão sendo distribuídas aqui na nossa cidade. Na página 13, lá em Centenário, comida na mesa de quem precisa. Na página 14, destaque de uma estudante que é aprovada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Depois você confere os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e lá em Jacutinga os bombeiros voluntários recebem treinamento para o salvamento em altura. Na página 23, em relação aos cursos superiores, se consolidam na preferência de estudantes de todo o Brasil, os cursos EAD. E na página 24, sobre o Brasileirão, o Grêmio tem o primeiro desafio com o técnico interino. E também o Internacional recebe o São Paulo no Beira-Rio. Nós lembramos para você que se você quiser adquirir aqui o nosso jornal, ele já está disponível nas bancas. Vá lá, corre, porque além desses destaques tem muito mais informação sobre a região, sobre Erechim e sobre o estado, para você começar o seu dia, a sua semana bem informado aqui conosco. E a gente vai rever o esporte também das 10h30 da manhã, que a Tayane e o Eric conversaram. Te liga. Agora a gente já vai aos destaques aqui do esporte da nossa região, aqui do estado, também a nível do Brasil, com o Eric Oliveira. Eric, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada. Tudo bem, Tayane? E para todo mundo que está nos acompanhando, boa quarta-feira para todos. Ótima quarta-feira mesmo, quarta-feira calorosa, né? E agora falando aqui sobre o final da Copa América, então foi definida já a final entre Brasil e Argentina. Conta mais para nós a respeito disso. Que belo enfrentamento, um duelo sul-americano, uma rivalidade histórica entre Brasil e Argentina, que medirão forças na final da Copa América, que acontecerá no sábado no saudoso e festejado estádio Maracanã, que leva o nome do bairro Maracanã, jornalista Mário Filho, que vai ser o palco desse grande jogo entre Brasil e Argentina. O Brasil havia vencido na segunda-feira a seleção chilena por 1-0 e já colocou os dois pés na final. E esperava ontem a definição de quem seria o adversário, porque no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a seleção argentina enfrentava a Colômbia para ver quem ia fazer esse duelo com o Brasil. E em um jogo emocionante, com participação do Messi, a Argentina chegou ao seu primeiro gol, empatou o jogo o time da Colômbia e nos pênaltis o goleiro do Aston Villa, que joga na Premier League, no futebol inglês, Martínez, salvou a Argentina e colocou o duelo entre Messi e Neymar no sábado, a final da Copa América, Tayane. Olha só, e agora falando de notícias a nível municipal aqui de Erechim, então já estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Basquete. Que começa nesta quarta-feira as inscrições. Mas quero fazer esse reforço, eu falei isso ontem e reforço a informação. O Campeonato Municipal de Basquete vai acontecer, essa é a grande notícia, porque nós sabemos da situação que por conta da pandemia, ano passado, houve então o cancelamento destas competições municipais. Então estão abertas para quem tem interesse, para os clubes que já tradicionalmente disputam a competição, para aqueles que ainda não fizeram sua inscrição, elas começam nessa quarta-feira. Quero lembrar que para o Campeonato Municipal de Vôlei e do Futsal também estão abertas, Tayane. Olha só, outro destaque também é em relação ao Grêmio, que entra em campo contra o Palmeiras. Em uma crise agravada, o Grêmio há pouco tempo então oficializou, até soa meio que estranho, efetivou o interino. Claro que muitas pessoas tiveram uma confusão sobre esta decisão da direção do Grêmio. Meus amigos, o Grêmio mantém por hora, e preste bem atenção, né, Tayane, e torcedores do Grêmio, por hora o técnico Thiago Gomes, técnico da transição, que já trabalhou no time profissional, conhece bem esses jovens, por hora. Ou seja, para o jogo de hoje contra o Palmeiras, o Grêmio já está em São Paulo, joga no estádio Allianz Parque, o jogo começa às 19 horas. O Thiago Gomes, segundo a informação do repórter jornalista Eduardo Gabardo da Gaúcha, vai com um time modificado, Rafinha e Wanderson jogando os dois no time titular, com Douglas Costa jogando por dentro, não pela direita como ele vinha jogando os últimos jogos, um time modificado. Esse é o Grêmio do Thiago Gomes para hoje, que vai em busca da sua primeira vitória na competição, jogando fora de casa. Mesmo se vencer, não sai da zona de rebaixamento, mas pode deixar a lanterna. Olha só, falamos de Grêmio, agora falando de Inter, então o Internacional recebe o São Paulo em casa.
recebe o São Paulo no estádio Beira-Rio. Esse jogo, 21h30, com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul. O Internacional vem de uma sequência muito complicada contra equipes paulistas, Palmeiras, o Corinthians, e agora recebe o São Paulo. O São Paulo que está no Z4, é uma equipe que foi campeã paulista e que não vem vivendo um bom momento, pelo menos no Campeonato Brasileiro, esse time comandado pelo técnico estrangeiro Hernan Crespo, que vem a Porto Alegre para pontuar, precisa sair dessa desconfortável zona do rebaixamento, o famoso Z4. O Inter vai ter 2 desfalques, o Edenilson e o Cuesta, que acabaram tomando cartão amarelo, estão suspensos, mas retornos importantes, como por exemplo o Caio Vidal e também o zagueiro Bruno Mendes do Corinthians pode fazer sua estreia na noite de hoje, bem como o Paulo Vitor, lateral esquerdo, que deve assumir vaga porque o Moisés segue no departamento médico, tá aí. Muito bem, então, mais informações sobre o esporte. Tem o programa, do Eric Virando o Jogo às 5 horas da tarde, um programa com muito debate, análises dos jogadores, dos jogos. Você acompanha mais informações de tarde também aqui conosco. Eric, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa quarta-feira para ti e para todo mundo também. Muito bem, chegou a hora da previsão do tempo. Vamos acompanhar como fica o clima no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A atuação de uma massa de ar seco no estado impede a formação de nuvens carregadas de chuva e deixa o tempo firme na maioria das cidades. As madrugadas e as manhãs prosseguem frias e as temperaturas ficarão mais agradáveis no período da tarde. Vamos conferir? Em Erechim, a mínima será de 8 graus e a máxima de 19. A umidade relativa do ar ficará em torno de 43% e não há previsão de chuva. Em Faxinalzinho, a mínima será de 8 graus e a máxima de 20. E no município de Centenário, a mínima será de 10 graus e a máxima de 21. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. E no Bom Dia Entrevista de ontem, a Taine do Carmo conversou com um membro do Comitê Covid-19 da AMAL, aqui da nossa região, o Jackson Arpini. Veja. Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o cenário da pandemia aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. E para explicar melhor esse assunto, nós convidamos o membro do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus aqui da AMAL, Jackson Arpini. Seja muito bem-vindo, Jackson, mais uma vez aqui para tratar desse assunto tão importante aqui no nosso Bom Dia Entrevistas. Obrigado pela oportunidade para participar do Bom Dia Entrevista e repassar para toda a comunidade local e regional informações importantes com relação ao processo pandêmico no qual nós estamos atravessando. E agora inicialmente vou lhe pedir então que o senhor faça uma avaliação então de como está a pandemia aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Importante colocar para todas as pessoas que estão nos acompanhando que nós estamos conseguindo melhorar os nossos indicadores. Obviamente, fruto das ações que foram implementadas no município de Erechim e de todos os municípios aqui da região do Alto Uruguai. Importante que as pessoas tenham presente que nós estamos monitorando uma região de 34 municípios, que são os municípios pertencentes à região 16, num contingente populacional de aproximadamente 240 mil pessoas. E todas as ações de prevenção e estratégias de enfrentamento são ações integradas e articuladas entre esses municípios. Nós tivemos um pico muito elevado de casos ativos, precisamente no dia 11/6, 11 de junho, no qual ultrapassamos a 1.000 casos ativos, o que já de imediato trouxe desdobramentos negativos no que diz respeito à elevação das taxas de ocupação dos leitos clínicos, dos leitos de UTI, que naquela oportunidade passaram o percentual de 100%, e nós tivemos na sequência, até por ser um indicador mais tardio, o surgimento de novos óbitos. Felizmente, face a todas as ações que foram implementadas, e aqui falo com relação aos protocolos variáveis mais restritos, no qual nós buscamos coibir ou inibir a aglomeração de pessoas, nós estamos verificando uma melhora nos indicadores. Nós já conseguimos reduzir esse patamar de 1.000 casos ativos para em torno de 500 casos ativos. Já houve uma redução nas taxas de ocupação dos leitos de UTI. Nós trabalhamos com taxas acima de 100%, hoje está no patamar de 80% a 90%, e nós tivemos um resultado muito positivo no que diz respeito aos leitos clínicos.
Nós, no momento mais crítico, atingimos o indicador de 106% de ocupação, toda a nossa estrutura ocupada, e nós estamos hoje numa ordem de 20% a 30%, o que é extremamente relevante para este momento. Agora é importante colocar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que não é porque melhoramos com os indicadores e que estamos trilhando um caminho para um cenário mais alentador, que nós podemos negligenciar ou descuidar dos protocolos preconizados de prevenção, e também temos que seguir com o máximo rigor os protocolos variáveis mais rígidos para que possamos sair deste cenário. É importante ressaltar que pela 6ª vez consecutiva, o sistema 3As do Governo do Estado, aviso, alerta e ação, classificou a nossa região em alerta, o que significa uma tendência de agravamento do cenário. Neste momento, nós estamos em alerta, continuamos em alerta, os indicadores melhoraram para um cenário mais alentador, mas nós temos que manter todos os cuidados necessários para um período pandêmico. E nós lembramos também que nós estamos aqui sem máscara, mas estamos aqui seguindo o distanciamento social, né? Até para evitar também essa contaminação. Falando também, Jackson, em relação à vacinação aqui na nossa região, sabemos que a AMAL tem vários dados, né? Como que está a vacinação como um todo aqui na nossa região? Importante questionamento com relação à imunização. Nós estamos conseguindo avançar, eu diria, numa boa velocidade, quando comparado às outras regiões do estado, quando comparado ao estado e quando comparado ao país. A região 16, a nível do estado do Rio Grande do Sul, é a região que mais imunizou a população. Nós estamos na posição do sistema 3As, na primeira posição com relação à dose 1 e na primeira posição com relação à dose 2. Isso é extremamente relevante para um cenário pandêmico. Nós estamos atingindo com relação à dose 1 50% da população imunizada, um número extremamente expressivo, e como já mencionei, nós estamos com indicadores superiores às outras regiões do estado, com indicadores superiores ao estado do Rio Grande do Sul e superiores ao país. Já estamos verificando também a resposta imunológica desta vacinação. Já estamos verificando com relação às internações que as pessoas que já receberam a imunização não estão tendo um agravamento do quadro clínico, e as estatísticas dos levantamentos epidemiológicos já estão apontando de forma positiva a resposta da vacinação. Nesse sentido, nós reforçamos o convite para que toda a população, acompanhando o indicativo e a faixa etária, realize a sua imunização, seja na primeira dose, complemente quando houver a necessidade da primeira e da segunda dose, e no caso específico da vacina da Janssen, que é uma vacina preconizada para apenas uma dose, essa pessoa então, quando realiza esta imunização, já está então com o sistema vacinal completo. E falando também agora dessa questão da contaminação, sabemos que a vacinação está aumentando e os cuidados que as pessoas devem ter é importante, mas falando dessa questão da contaminação, qual é a faixa etária de pessoas que mais está se contaminando? O que a AMAL tem observado? Nós estamos aprofundando os nossos levantamentos no sentido de verificar o que vem ocorrendo com a região, até porque nós temos números favoráveis com a imunização, mas também estamos passando por um cenário agravado que teve seu início no começo do mês de junho. Então, nesse sentido, nós estamos verificando a faixa etária que mais tem contraído a coronavírus. E nós verificamos que no mês de abril, de maio e de junho, a faixa predominante que teve contato com o novo coronavírus é a faixa de 30 a 39 anos. Então, neste sentido, evidenciado por dados estatísticos, nós chamamos a atenção desta população-alvo, da população de 30 a 39 anos, para que redobrem os cuidados. Na sequência, observando, verificamos que a segunda faixa etária que mais tem contaminado é a faixa de 40 a 49 anos, e a terceira faixa muito próxima desta é a faixa de 20 a 29 anos. Mas aqui também nós temos um dado extremamente importante. Se nós pegarmos os boletins epidemiológicos do mês de junho, nós verificamos que do total das pessoas que contraíram o novo coronavírus, 93% são pessoas abaixo de 60 anos, o que demonstra de uma forma muito clara a resposta da campanha nacional de imunização, porque foram as primeiras pessoas a serem imunizadas, são as pessoas que nesse momento já tomaram a primeira dose e na sequência a segunda dose, e nós já podemos verificar pelos indicadores que essas pessoas não estão mais sendo acometidas pelo novo coronavírus. Claro que nós podemos também aqui relatar que essas pessoas
têm um cuidado maior, são as pessoas que saem menos de casa, mas os números já estão indicando que no mês de junho, 93% das pessoas que contraíram, que tiveram contato com o novo coronavírus, são abaixo de 60 anos. Resposta, claro, aí da vacinação, né? E ainda bem que a gente consegue acompanhar cada vez mais a diminuição da faixa etária de vacinação e esperamos que todos os públicos possam ser vacinados aí o mais rápido possível, né? E nesta linha de raciocínio, nós já estamos verificando pelos indicadores que já estão aparecendo desdobramentos com relação à faixa de 50 a 59 anos, que são as pessoas que foram imunizadas depois dos 60 anos. Então já tem também uma resposta no percentual de contaminação com essa faixa etária. Por esta razão, é extremamente importante que a população tenha a sensibilização e a conscientização da importância da imunização. No começo da campanha nacional de imunização, o Ministério da Saúde estava utilizando apenas 2 imunizantes, já de conhecimento do público, o Coronavac e a AstraZeneca. No segundo momento, houve a ampliação com vacinas da Pfizer e agora nós já estamos utilizando 4 imunizantes, que é a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. Isso está possibilitando ampliar a cobertura vacinal na nossa população. Nós temos aqui vários municípios já com 60% da população imunizada, até porque são municípios que têm no seu território reservas indígenas e receberam um quantitativo maior de imunizante. Mas nós estamos muito bem classificados e aqui eu reitero, no ranking do Estado. O Estado observa o cenário pandêmico através de 21 regiões. Nós pertencemos à região 16 e aqui eu manifesto mais uma vez que a região 16, no quesito imunização, há 2 semanas está na primeira posição com relação à cobertura vacinal. E falando também dessa questão do Estado, nos últimos dias foram feitas muitas reuniões com o Estado. Como que o Estado, o governo, ele vê a nossa região de acordo com esses dados que são apresentados? Como que ele classifica aqui a região do Alto Uruguai? A partir da mudança de metodologia do sistema, a partir da implantação do sistema 3As, aviso, alerta e ação, nós estamos mantendo uma interlocução permanente com o Estado. Nós entramos em contato com o Estado toda semana, nós temos reuniões por videoconferência com o Gabinete de Crise e com o GT Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de verificar a eficácia e a efetividade das ações. Sob a ótica do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa região é muito bem avaliada e nós temos alguns motivos. Nós fomos a primeira região do Estado a implantar um Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus. Isso ocorreu no início do processo pandêmico, lá em março de 2020. Então, esse comitê que está coeso desde esse período até a presente data já tem uma certa expertise e isso produz resultados satisfatórios sob o olhar do Estado. Sempre que o Estado nos solicitou a elaboração de planos de contingência, de planos de fiscalização, quando teve a questão da cogestão, nós respondemos rapidamente, tanto na elaboração desses documentos como também nas ações. E as nossas ações elas têm produzido um resultado. Podemos novamente citar como exemplo este período que nós estávamos numa situação extremamente agravada, adotamos uma série de protocolos mais rígidos com o objetivo de coibir a circulação e a aglomeração de pessoas. Já estamos verificando a eficácia dessas ações e isso também é visto pelo Estado que faz esse monitoramento e esta avaliação diária. Então, nesse sentido, o sistema 3As tem a nossa região como uma região muito participativa e muito efetiva e também observa aquilo que já mencionamos, a questão da imunização, porque nós estamos há 2 semanas como a região que mais tem imunizado a sua população. Realmente a gente acompanha aqui também no jornal diariamente os números, né? A gente sempre apresenta aqui para a população e realmente a gente consegue acompanhar essa diminuição dos casos, dos internados também. E agora, Jackson, falando sobre se precisar, né, se a nossa região precisar ter mais leito, né, em relação à aquisição de novos itens, existe um plano para nós termos mais leitos aqui para a nossa região? A AMAL tem essa estratégia? Como que se daria se fosse o caso de precisar mais? Né? Importante colocação até para repassar para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos 2 alas Covid, que são aqui dos hospitais do município de Erechim, que é a ala Covid do Hospital de Caridade e que é a ala Covid do Hospital Santa Terezinha. E nós temos na região 10 hospitais regionais que possuem leitos habilitados para a assistência do Covid. E esses hospitais regionais habilitaram 109 leitos. Então, do ponto de vista de leitos clínicos, nós temos um bom contingente físico para fazer essa assistência. No momento mais crítico,
Naquele período em que nós tivemos 100% de ocupação dos leitos de UTI e especialmente ocupação dos leitos clínicos, nós colocamos esse assunto em debate no Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus e o Hospital Santa Terezinha ele tem a possibilidade de colocar em operação os seus planos de contingência que permitem a ampliação dos leitos clínicos. Então isso está sistematizado, isso está tabulado e existe essa possibilidade caso a situação requeira. Naquele momento nós estávamos na iminência, até porque tínhamos todos os leitos ocupados, de colocar em aplicação o plano de contingência C. Nós começamos com o plano de contingência A, depois nós ampliamos para o plano de contingência B e já estávamos estudando a possibilidade de ampliação desses leitos. Tendo em vista de que o cenário vem sinalizando para uma melhora com redução das taxas de ocupação das estruturas e da sobrecarga do sistema de saúde, nesse presente momento não há necessidade de abertura de novos leitos. Mas se porventura houver um revés, ou se houver uma mudança na curva epidemiológica dos casos ativos e que venham a surgir reflexos, e os primeiros reflexos nós soubemos que são as internações clínicas, tem essa possibilidade de ampliação, nós estamos preparados para isso, para que se oferte assistência aos casos quando necessário. Realmente, e também se caso acontecer, né, agora a gente realmente acompanha essa melhora, se caso acontecer uma elevação dos casos positivos, aí existe a possibilidade também de ter medidas mais restritivas? Com certeza, nós trabalhamos em cima de indicadores, importante a colocação, até para que a gente possa esclarecer para toda a coletividade. Todas as medidas que são adotadas pelo Comitê Regional e, consequentemente, pelos municípios e pelas secretarias de saúde do nosso universo monitorado, são em cima de indicadores e em cima desta interlocução, dessa comunicação com o Estado. Sempre que ocorre uma alteração negativa nos indicadores, quando ocorre um surgimento expressivo de casos ativos, por força da nova metodologia, nós temos que agir. E uma das ações é adotar protocolos variáveis mais rígidos. Fato que ocorreu agora recentemente, no mês de junho. Então, se houver a necessidade, caso venha a ocorrer uma mudança nesta curva epidemiológica, nós teremos que adotar medidas mais rígidas, porque se nós não adotarmos, há a possibilidade, por esta ferramenta que foi implementada pelo Estado, de o Estado agir por nós. Então, ou nós adotamos as medidas pertinentes para o momento em cima de indicadores, ou poderá haver uma ação de Estado junto à nossa região. Por essa razão que nós estamos dialogando permanentemente com o Estado e estamos monitorando a efetividade das nossas ações. Sempre que nós adotamos um protocolo ou que nós adotamos um decreto mais restritivo, este plano de ação é encaminhado a Porto Alegre. Porto Alegre faz uma apreciação, faz uma avaliação e verifica se ele é pertinente ou se ele é oportuno para o momento. Até a presente data, todos os planos que nós encaminhamos a Porto Alegre foram aprovados e aqui reitero, manifesto mais uma vez, de que eles produziram o seu resultado. Nós precisamos do apoio da coletividade para continuar nesta seara. Qual seara? A seara dos avanços. Nós precisamos que a população continue atento na adoção dos protocolos de prevenção, aquilo que também já é de conhecimento de todos, a higienização das mãos, a utilização do álcool 70, a utilização da máscara de proteção individual, evitar a aglomeração de pessoas, o distanciamento controlado, a observância dos protocolos rígidos no que diz respeito a evitar festividades, eventos, encontros de pessoas, porque nós vamos, a partir deste cenário, migrar para um patamar melhor. E o patamar melhor, no ponto de vista do cenário pandêmico, significa um olhar prioritário para a saúde, olhar para as pessoas, que é o nosso objetivo principal, mas também olhar para o conjunto da sociedade, porque nós sabemos que um processo pandêmico, ele traz desdobramentos para a sociedade, para a saúde e para toda a coletividade. Realmente em todas as áreas, e a gente sente isso, né? Falando agora também, Jackson, aproveitando a sua presença aqui, né, não falando da pandemia, mas falando das outras ações da AMAL em relação na contribuição para o desenvolvimento regional, o que a AMAL está planejando neste momento, além da pandemia? A pandemia, claro, é um dos principais focos nesse momento, a questão da saúde, mas além dessas ações direcionadas à pandemia, quais são os outros projetos que o comitê tem para o desenvolvimento aqui da nossa região como um todo? O que nós estamos verificando a nível da AMAL, do Colegiado dos Prefeitos, que tem na sua liderança o prefeito Erechim, Paulo Fedo Polis,
é a questão referente às ligações asfálticas, é uma demanda muito antiga, que é um assunto, digamos assim, corriqueiro ou rotineiro nas reuniões da MAU. Agora houve então um anúncio por parte do governo do estado com relação à possibilidade de completar algumas ligações asfálticas aqui na nossa região, o que entendemos ser extremamente positivo. E outro assunto que tem uma ligação muito próxima com a nossa região diz respeito ao contrato do Hospital Santa Terezinha com o governo do estado, que da mesma forma é uma reivindicação antiga. Nós sabemos que é um estado que tem uma importância muito grande no cenário estadual, é um ente hospitalar que tem uma boa produtividade, uma boa resolutividade, porém, no ponto de vista dos incentivos estaduais, recebe aquém daquilo que deveria receber na nossa concepção, no nosso entendimento. Isso foi levado à secretária do Estado, isso foi levado também a nível do governo do Estado, e nós estamos aguardando um posicionamento no que diz respeito a melhorar este contrato. O que significa melhorar esse contrato é receber recursos a maior para que possa ajudar na manutenção e na operacionalização do Hospital Santa Terezinha, pela sua importância no contexto local, regional, macro-regional e estadual também. Exatamente, a gente acompanha esses desdobramentos, né, e vai também atualizando a comunidade. Jackson, já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, agradecemos sua presença aqui e também todos os esclarecimentos, e com certeza, se precisar, lhe chamaremos mais vezes para contar como está esse cenário aí na nossa região. Nosso muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e quero enaltecer o papel da imprensa neste enfrentamento do processo pandêmico, a partir do momento que leva a informação correta, fidedigna para toda a sociedade. Nós estamos num momento crucial, no qual necessitamos do apoio da coletividade, é uma reciprocidade, para que possamos migrar para um cenário mais tranquilo, com indicadores melhores. Este cenário mais alentador, com melhores indicadores, vai permitir também um olhar para o conjunto da sociedade, que venha ao encontro do interesse de todas as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Hoje tem mais Bom Dia Entrevista para você, às 8 da noite. Não perca, viu? E o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Uma ótima quarta-feira para você. Até mais.